Boa tarde a todos e todos. Eu vou compartilhar a tela com vocês para dizer também, primeiro, agradecer o convite e, assim, para a gente é muito importante estar trazendo essa discussão. Meu nome é Orlando Lago, para quem não me conhece, quem entrou, faço parte assim, de saúde atual, estou como diretor de saúde do trabalhador e assuntos do aposentado. Sou sanitarista de carreira e, atualmente, eu estou trabalhando no Hospital Roberto Santos, no núcleo. Passei uma gestão como presidente da Comissão Local do Seu Trabalhador, mas agora, essa próxima gestão agora, que teve eleição no ano passado, eu não estou participando mais da comissão. Eu vou compartilhar com vocês, e aí, na medida do compartilhamento, eu vou já conversando com vocês sobre a nossa apresentação. Esse é o momento. Eu acho que ficou para todo mundo aí a tela cheia, né? Eu vou pedir para que vocês sinalizem aí se faltar som, se alguma coisa acontecer, porque às vezes a gente fica falando e aí as pessoas não estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim? Estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Ok. Sim. É, a gente vai Isso. iniciar, assim, esse tema é um tema, a gente tem agora a segunda conferência estadual de gestão do trabalho e educação em saúde. E dentro desse tema, eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem do ponto de vista das formalidades, na perspectiva de entender o que é essa conferência, o que é que ela abrange, e principalmente conhecer os eixos temáticos da Conferência Nacional de Gestão do Trabalho. Então, nós temos a segunda Conferência Estadual de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. O eixo que nós vamos trabalhar, basicamente, é o eixo, é, é o eixo 2, né? Nós vamos discutir mais o eixo 2, em função até do tema que a gente vai estar trazendo. Então, o eixo 2 é o trabalho digno, decente, seguro e humanizado. É, Democracia no SUS. E equânime e democrático. Deixa eu só diminuir aqui, porque pronto, agora ficou bom. Então, trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS, uma agenda estratégica para o futuro da Bahia e do Brasil. Bom, o tema que a gente vai estar trazendo, transversalizando, eu tive a oportunidade de ler o documento, os três eixos, e pude perceber, ao longo da apresentação, vocês vão ver que a gente tem um tema que é muito caro para a gente, mas ao mesmo tempo que transversaliza, mas não é explícito um documento, é norteador, né? Pelo menos foi a minha percepção após a leitura de todo o documento. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema Quebrando o Silêncio, a democracia da saúde ameaçada pelo assédio moral do SUS. Eu fico muito tranquilo para trabalhar com esse tema, não só porque sou diretor atualmente do Centro de Saúde dessa diretoria, mas principalmente que fui vítima há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui vítima de assédio moral, né? Então, eu falo de certa forma, com uma certa propriedade, porque sofri na pele o que a gente vai estar discutindo aqui e as possibilidades, e discutir aqui dentro do que a gente imagina como possibilidade e espaço de diálogo, né? Eu não vou me furtar em falar sobre a questão dos eixos, acho que é importante. Eu vou tentar ser bastante objetivo para que a gente vá para as questões, para a discussão, que eu acho que o posicionamento do trabalhador ele é muito importante para que a gente possa trazer esse tema para onde ele deve estar, que é no seio da categoria, no seio dos trabalhadores, né? A gente tem os três eixos, como eu falei para vocês. Esse eixo 1 é democracia, controle social, desafio da equidade.
na gestão participativa do trabalho, na educação e saúde. O trabalho digno, decente e seguro é o que a gente vai estar trabalhando. E o terceiro eixo, que é a educação para o desenvolvimento do trabalho na produção de saúde e do cuidado das pessoas, que fazem do SUS acontecer. A saúde da democracia para a democracia da saúde. Esses são os eixos temáticos dessa conferência. Bom, para cada eixo dentro da estrutura do documento norteador, eu estou fazendo questão de falar sobre isso para que vocês também possam visitar o documento, né? Que esse documento é importante que cada um conheça, né? E se posicione com relação a ele. Existe cada sub-eixo desse tema, tem perguntas que são perguntas ativadoras para o debate, né? E aí você tem, na verdade, seis sub-eixos para esse eixo 2, né? Primeiro você tem a democratização e humanização das relações de trabalho, tendo como estratégia permanente. E aí vocês vêm como pergunta ativadora como construir pessoas de pactuação de caráter permanente, exemplo da mesa de negociação permanente, isso está sendo discutido no nacional e aqui guardado as suas devidas proporções. A gente tem o sub-eixo 2, que é o planejamento e dimensionamento da força de trabalho. Nós temos o eixo 3, que é a promoção da atenção integral à saúde e segurança do trabalhador e trabalhadora, da saúde no eixo do SUS. Nós temos o eixo 4, que seria o enfrentamento da precarização do trabalho na saúde em tempos de globalização, eh, pla- plataformização e a quarta revolução industrial, que é assim, o impacto da tecnologia na saúde. O 5, que é a regulação da formação do exercício profissional. E o sexto e último, que é a garantia do futuro do trabalho na saúde com a carreira de Estado no SUS. Ou seja, essa conferência, ela tentou, eu falo tentar porque é um processo em construção, ela tentou discutir, transversalizar a maior parte dos problemas que a gente vive dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, né, do ponto de vista do trabalho. É, eu quero iniciar falando para vocês uma coisa que acho que é extremamente importante, que é a gente vive uma situação que é muito consequência dessa incoerência que a gente tem no Sistema Único de Saúde, quando a gente pensa em rede de atenção em saúde, né? Pela minha formação, não é possível começar por outro lugar que não seja por esse, né? Então, a gente vive essa dicotomia constante no atual sistema de saúde, porque a gente tem uma incoerência entre a situação de saúde que a gente vive e o sistema de atenção à saúde que nós temos. Praticamente, praticada hegemonicamente, constitui um problema fundamental do sistema único. E para que a gente supere isso, a gente precisa implementar essas redes de atenção em saúde. E que forma essa percepção ela transversaliza para o tema que a gente está trazendo aqui, que é o assédio? Que a gente precisa analisar essa situação de saúde que a gente vive hoje no ambiente de trabalho, né, e construir um sistema de atenção que dê conta desse novo cenário que se descortina numa estrutura. O cenário da força de trabalho do Sistema Único de Saúde, há 15 a 20 anos atrás, era um. Hoje é um totalmente diferente. Isso gera consequências. E a gente precisa ter um sistema atento a essas consequências. Então, é só para ter uma percepção, a gente tem esse sistema fragmentado e a gente ir além, descolando desse sistema que seria dessa atenção mais integrada, né? Isso vale também para dentro da estrutura que a gente tem hoje. A gente não pensa em rede e a gente vai reproduzindo esse modelo de atenção para também o modelo do cuidado dentro dos ambientes de trabalho do trabalhador, ou seja, você vai fragmentando o cuidado e terceirizando o cuidado do trabalhador. Isso não é mais comigo, ele está doente, não é mais responsabilidade da instituição e da esfera estadual. Então, esse tema é importante porque ele traz elementos que diz respeito ao trabalho, é um determinante social de saúde e tem uma determinação social do adoecimento. Então, a gente precisa trazer tanto o trabalho para dentro dessa discussão, né, dessa conferência, nessa perspectiva, como determinante social no adoecimento. Então, trabalhar essas questões que fazem parte do dia a dia de cada trabalhador, que é esgotamento, estresse, exaustão, crise, cansaço, isso perpassa pelo processo de reconhecer a necessidade que há por parte da gestão e do próprio trabalhador de entender essa mudança e como ele se coloca
essa mudança, e esse impacto dessa mudança, nas relações sociais e também no individual. É, bom, e aí a gente vai conversar um pouquinho, como a gente traz no tema essa fragilidade que essa situação do assédio provoca na democracia da saúde, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa saúde. Quando a gente traz a questão do conceito da saúde, que é fundamental a gente reforçar. Por que é importante reforçar? Porque a política hegemônica e o modelo hegemônico é contrário. Você percebe que toda a estrutura do cuidado ela é montada em cima da doença. Mas a doença, não com esse conceito ampliado trazido pela Organização Mundial da Saúde, mas a doença como algo instalado fisicamente, visível, né? Então, se não aparece nos exames de diagnóstico, né, você não está doente. Então, e eu trago um outro conceito que acho que é importante para juntar esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o conceito trazido pelo Sérgio Arouca, que é a ausência do medo, né? A gente vive hoje uma cultura do medo dentro das instituições. E eu falo isso não na perspectiva apenas dos vínculos precários, mas também dos vínculos estatutários, onde você tem um processo, muitas vezes constituído de perseguição, dentro da própria estrutura organizacional. Então, a democracia da saúde ela vai necessariamente exigir um esforço de todos os atores envolvidos para que a gente garanta o conceito ampliado de saúde e que a gente, a partir dessa garantia, estabeleça os mecanismos e as estruturas necessárias para dar conta de todo o desdobramento causado por essa estrutura que a gente vive nesse exato momento agora, com relação à estrutura de redes sociais, de interconexões, e de uma comunicação globalizada. Então, essa democracia, idealmente um espaço de cuidado, ele idealmente é um espaço de cuidado, né, de cuidar, de participação popular, encontra-se sobre o quê? Sobre a sombra cada vez mais persistente e nociva do assédio moral. Então, essa prática perversa, né, que a gente traz isso e vivencia nos ambientes de trabalho, que é caracterizada principalmente pelos comportamentos abusivos e repetitivos, ou não, né, que visam degradar e humilhar. Você percebe isso, que isso se infiltrou nos ambientes de trabalho, do sistema único, que aí você mina não só mina a saúde mental dos profissionais comprometidos e a qualidade da assistência. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse elemento, porque a partir do momento que você adoece a força de trabalho, o sistema único, você reduz a qualidade da assistência. Então, a gente precisa estabelecer esses dois vínculos que são fundamentais no processo de garantia da democracia da saúde nessa perspectiva. E as várias faces do assédio, né, dentro dos ambientes de trabalho. Então, esse assédio do SUS, ele assume várias formas. E a gente sabe disso porque os marcos legais que eu vou falar daqui para frente, daqui a alguns slides, vai demonstrar isso, desde críticas constantes e humilhações públicas até sobrecarga de trabalho e atribuições de tarefas desumanas e riscos também desumanos, né? Seus efeitos são devastadores, tanto para as vítimas quanto para a instituição como um todo. Então, os trabalhadores acometidos por essa prática sofrem com ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima, afastamentos, o que resulta em uma perda significativa da mão de obra qualificada. Além disso, o clima de tensão e insegurança gerado pelo assédio moral impacta negativamente a qualidade da assistência prestada aos usuários, comprometendo a humanização do cuidado. Eu acho que isso aqui é importante, essas faces do assédio, porque às vezes a gente naturaliza e tem naturalizado nos ambientes de trabalho que não pode ser naturalizado. Lembrando que a estrutura, e quando a gente pensa no assédio, a gente pensa no assédio imediatamente, o assédio vertical, mas o assédio horizontal ele acontece e vem acontecendo com maior frequência, até do que o horizontal, né? Onde os colegas, de certa forma, estabelecem
um assédio violento com os outros colegas de trabalho. Isso tem acontecido constantemente nos ambientes de trabalho. E a gente percebe que dentro dessa estrutura a gente infere que existem algumas causas, né? As causas do assédio moral, elas são complexas e por isso que diagnosticar ou fechar uma situação, né? Configurar uma situação de assédio não é uma situação fácil de ser configurada, né? Porque ela é complexa, é multifatorial, envolve fatores individuais, organizações e sociais. Então, a cultura organizacional autoritária, a sobrecarga de trabalho, a politização dos espaços técnicos, eu acho que isso daí extremamente tem observado, que é a politização dos espaços técnicos. E a falta de reconhecimento e valorização dos profissionais, a competição por recursos e a ausência de canais de denúncia eficazes são alguns dos elementos que contribuem para a proliferação dessa prática. Nós vamos ver que não existe uma estrutura de marco legal que dê conta de uma situação que tenha acontecido, né, de forma com proporções geométricas dentro dos ambientes de trabalho. Então, trabalhar essa perspectiva e reconhecer as causas do assédio são fundamentais para a gente pensar possibilidades. Então, assim, mesmo com esse grau de complexidade, a gente tem nos ambientes que, alguns anos atrás, que são os CIASTs, onde tem alguns CIASTs que desenvolvem um trabalho extremamente importante nesse mapeamento, né, na mediação desses processos. Evoluímos para as comissões locais, mas que precisa melhorar bastante. Mas a gente precisa identificar essas causas, que elas são complexas e são extremamente. Elas podem ter vieses totalmente diferentes a depender da unidade, a depender do perfil do assediador, né? Então, é importante que a gente comece a compreender os modelos de assédio e pensar formas de combate, né? Então, algumas causas de assédio ainda, a gente tem também, que é uma organização que a gente chama, a cultura organizacional tóxica, né? Então, a gente sabe que o assédio que ocorre no SUS não é um fenômeno isolado, né? Mas sim um reflexo de uma cultura organizacional, que em muitos casos valoriza a hierarquia, a competitividade, a individualidade em detrimento da equipe e da cooperação. De certa forma, quando a gente avalia essa matriz da força de trabalho hoje do Estado, que a gente tem unidades com 40, com 80, chegando até unidades até com 90, 85% de terceirizado e uma quantidade menor de estatutário, e essa matriz também pode sofrer algumas alterações em outras unidades, a gente percebe uma violência que ocorre, na maioria das vezes, para ambos os grupos. A gente tem uma violência com o trabalhador terceirizado, que, de certa forma, tem um vínculo precário, e ele acaba se submetendo pela questão de sobrevivência. E a gente tem também uma violência com o trabalhador estatutário, porque ele é em quantitativo menor. Então, até para fazer a mobilização e fazer o contraponto com relação a uma decisão equivocada, seja ela de cunho pessoal ou técnico, você precisa, de certa forma, ter um respaldo para poder fazer esse enfrentamento e uma narrativa muito bem colocada. Porque senão você é jogado para um lugar de desqualificação, onde você é criador de casos, onde você usa jargões populares, né? Vem aquele, vamos tirar ele desse setor, que ele contamina o setor. Então, são formas de violência que a gente vivencia nos ambientes de trabalho. Eu estou falando isso numa perspectiva vertical. E a gente tem também uma estrutura, uma cultura organizacional tóxica, quando potencializa e estimula essa competição entre trabalhador com vínculo e trabalhador com outro vínculo. Então, você gera, de certa forma, direta e indiretamente, essa cultura organizacional. Então, eu quero chamar a atenção, por exemplo, dos colegas. Quando eu tenho um colega que trabalha na unidade e que recebe no final do mês, e eu tenho esse mesmo colega que desenvolve a mesma atividade e recebe no dia 19, 20, é uma violência. E muitas vezes, essa violência ela é horizontal, porque o gestor
desconsidera e desvaloriza a importância, né, não dá a importância devida ao reconhecimento do trabalho e o pagamento. E, ao mesmo tempo, você tem o trabalhador que se vê fragilizado, sendo comparado com o trabalhador que tem um vínculo. Então, você percebe esses fluxos, e se eu pudesse construir setas, você tem várias setas de construção de modalidade de assédio que a gente vivencia e, na maioria das vezes, é causada pela própria gestão, que não cria um ambiente ou que potencializa, ou direto ou indiretamente, cria essa cultura organizacional tóxica, né, dentro da estrutura onde cada um convive. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma ação na unidade que eu trabalho, e eu entrei em uma coordenação para convocar os trabalhadores para participar dessa ação, e tinha um trabalhador estatutário, todos os outros eram terceirizados. Aí a terceirizada perguntou por que ela não poderia participar. Porque a gente, como Sindi de Saúde, não a representava. Eu fui explicar legalmente por que a gente não poderia representar, mas que a gente faz esse tensionamento nos ambientes de gestão, nas reuniões de gestão que a gente participa. Mas você percebe que já existe esse descolamento e essa percepção por parte do trabalhador que ele não é valorizado, que ele não é chamado, que ele não é reconhecido dentro do ambiente de trabalho pelo vínculo precário dele, né? Então, a gente precisa combater essa cultura organizacional tóxica produzida nos ambientes de trabalho. E esses fatores que contribuem para essa cultura tóxica, eu trago aqui alguns elementos, como a sobrecarga de trabalho, onde você coloca esse tensionamento mais evidente, e aí você propõe um rodízio dentro do ambiente de trabalho, mas esse rodízio ele vai sobrecarregar mais ainda o trabalhador, que tem, de certa forma, uma segurança em estar em uma unidade, porque ele criou uma expertise, investiu na carreira, muitas vezes sem a participação do Estado, sem o incentivo do Estado, e de uma hora para outra ele é retirado daquele ambiente de trabalho e colocado no outro, onde, na verdade, ele vai ter que aprender sem a participação do Estado. Então, isso gera uma sobrecarga. A falta de reconhecimento e valorização também é outra sobrecarga por parte, outro fator que contribui para essa cultura tóxica, né? A hierarquização excessiva, e volto a dizer de novo, a politização. A gente está vivendo um processo de politização dos espaços técnicos. A gente tem hoje uma apropriação dos espaços técnicos por pessoas, na maioria das vezes, não são todos, mas a maioria das vezes não tem competência técnica, mas está ali porque o político em que ele está ligado consegue aquele espaço para ele. E é estratégico para o político para utilizar aquele espaço onde ele está. E a gente fazer esse combate a esse gestor politizado não é uma coisa fácil. Eu estou falando agora aqui como diretor do sindicato, não é uma coisa fácil. Porque o máximo que a gente consegue é que ele sai daquela unidade, mas ele vai para uma outra unidade e continuar o processo de assédio. Porque não existe um preparo, um reconhecimento da gestão de que ele precisa ser tratado para que ele, quem sabe, depois possa assumir um cargo de coordenação. Falta de investimento em gestão de pessoas, isso é algo que vem sido cobrado, né, por parte. A gente tem uma estrutura hoje de formação no Estado que não dá conta de suprir essas necessidades, né, e que o Estado precisa fazer esse aparato. Mas isso acaba sendo também uma cultura tóxica, contribui para a cultura tóxica. Agora, todo esse processo, eu acho que é importante que a gente diga que ele traz consequências para a saúde pública, né? Não necessariamente, assim, o assédio moral, no SUS, vai além do sofrimento individual dos trabalhadores, né? Ele se estende a toda uma sociedade, afetando a qualidade da assistência e a prestação à população. E a gente percebe isso claramente quando a gente tem um nível de absenteísmo alto, na perspectiva de que o trabalhador não tem recurso, é outra forma de violência. Não tem dinheiro para se deslocar, quando, na verdade, dia 15, dia 16, dia 17, ele nem recebeu o salário do mês passado. Ele não tem dinheiro para se deslocar, nem para pagar o transporte. E isso vai impactar. Então, essa degradação da qualidade da assistência, esse assédio moral, ele gera um clima de tensão e insegurança.
E isso é colocado na conta do serviço público, desqualificando o serviço público, na perspectiva de que ele de certa forma, seria responsável pela qualidade da assistência, mas que ele não recebe nenhuma estrutura para isso. O aumento dos custos na saúde que você tem, esse absenteísmo gera esse custo. A dificuldade de reter, você tem uma rotatividade muito grande, eu fico naquele lugar até conseguir uma coisa melhor, pelo amor de Deus, que me aconteça logo essa coisa melhor, porque eu não aguento mais trabalhar nesse ambiente de trabalho, né? E a perda de confiança da população no Sistema Único de Saúde, porque quando você, infelizmente, está sob essa tensão, você não está com o coração aberto para atender a população num momento de tanta fragilidade, e você gera muitos conflitos internos no cuidado durante aquele período que o paciente passa nas unidades com alguns trabalhadores, né? Então, o combate diário, a criação de uma rede de proteção. Então, assim, é necessário que a gente trabalhe, assim, não é, como eu digo, eu sempre falo, não é ser contra, né, o assédio, é combater o assédio de todas as formas. Então, é fundamental que a gente quebre esse silêncio em torno do assédio no SUS, que a gente traga isso para a evidência. Eu não consegui ver com clareza esse tema de forma visceral aparecer no documento do norteador. Ele fala uma única vez, né, sobre esse tema, mas de forma muito sutil, né, abordando de forma bastante transversal esse tema, mas assim fala sobre assédio, mas não necessariamente diz de forma explícita caminhos alternativos, porque eu quero, isso aí é uma percepção minha, né, e eu respeito as outras percepções, né? O fato de você desprecarizar não vai, de certa forma, garantir o combate ao assédio. É importantíssimo que a gente sabe que é uma das variáveis que mais impacta que é esse desrespeito com o trabalhador e com em todas as suas dimensões. Mas a gente tem várias situações de trabalhadores que são estatutários, que têm vínculo permanente, estável e pratica de forma veemente o assédio. Então, as instituições, então a gente tem que garantir, então as instituições, então as vítimas precisam sentir seguras para denunciar os casos e contar com o apoio de seus colegas, gestores, controle, órgão de controle, entidades sindicais. Eu quis trazer esse tema de que as vítimas precisam de assédio, precisam sentir seguras para denunciar, porque a gente teve várias denúncias de que pessoas que estavam sendo assediadas em unidade não estavam fazendo a denúncia nas ouvidorias das suas unidades, porque eles se sentiam inseguros e muitas vezes essa denúncia era vazada para o gestor, quando na verdade você sabe que a indicação para o ouvidor da unidade é competência do diretor da unidade. Então, você não tem uma sustentabilidade em garantir aquele ouvidor que seja, de certa forma, que exerça a sua atividade na sua plenitude. A gente defende que esses espaços de controle, seja SIACH, onde você tem ali um acompanhamento de denúncias, seja ouvidoria, a gente defende como sindicato que precisa ter uma indicação com mandato, sem interferência nenhuma da diretoria daquela unidade, para que a gente garanta a isonomia e a segurança. Então, as instituições de saúde devem implementar políticas claras e efetivas de combate ao assédio, com a criação de canais de denúncia anônimos, a realização de investigações imparciais e a aplicação de sanções e penalidades aos agressores. A gente percebe claramente que isso não ocorre, muito pelo contrário, quando você tem fartas provas que relacionam aquela prática de assédio aquele gestor, ele continua no cargo. A gente precisa avançar e a instituição, o Estado, a gestão precisa entender que se tem um conjunto de provas, independente dele responder do processo administrativo ou sindicância, ele precisa automaticamente sair daquele espaço de gestão, que ele vai continuar, ou através dele ou de outras pessoas, assediando as pessoas que fizeram a denúncia.
e não é isso que a gente vê na prática. A gente vê enquanto o processo está sendo, o processo corre, né, as pessoas continuam nos espaços de coordenação. Então, e os marcos legais? Eu deixo a interrogação. De tem esses dois marcos legais e mais um outro que é da política estadual de combate ao assédio. Então, a gente tem a Política Nacional do Trabalhador e da Trabalhadora, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, que tem por objetivo todos esses elementos que eu trago aqui como elementos de fragilidade, a promoção da saúde, a melhoria da qualidade de vida, a prevenção de acidentes e danos à saúde, de advindos ou relacionados ao trabalho. Seus escopo dão para atenção integral à saúde do trabalhador junto com o sistema único, com ênfase na vigilância e na redução da mortalidade dos trabalhadores. E, para fechar, a gente tem ainda a política que, de 2022, a portaria 613, que cria a política de prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A gente tem que se perguntar se todo esse arcabouço legal que eu trago aqui, esse marco legal, e podem ter outros que eu não coloquei aqui, se eles estão dando conta desse movimento que tem acontecido dentro dos ambientes de trabalho. A gente, como entidade sindical, percebe que não, que a gente tem muitas e muitas denúncias que nem chegaram para o sindicato, que as pessoas acabam contemporizando, achando que não vai fazer a denúncia, que não vai dar nada, que vai se expor, e acabam não fazendo a denúncia. O que diz a ciência, eu achei importante isso, que foi muito de um trabalho que eu apresentei da Comissão Local lá de Saúde do Trabalhador, de transtornos mentais relacionados ao trabalho, lá do Roberto Santos, que junto com a comissão local que a gente fez no Abril Verde, e fruto também de uma palestra que eu assisti do pessoal da CIST Nacional, falando sobre esse tema, né? E duas pesquisadoras, uma da Unicamp, apresentando alguns trabalhos científicos que já agora estabelecem uma relação casual entre essas situações que eu vou apresentar. Então, os trabalhos científicos têm demonstrado de forma clara que existe uma associação significativa entre o risco de suicídio, a tentativa de suicídio e outros tipos de transtorno com situações de assédio no trabalho, excesso de demanda de trabalho, baixa autoestima, baixo apoio social, medo de perder o emprego e satisfação no trabalho. E eu trago esse trabalho específico, não cabe a mim aqui ficar apresentando nenhum trabalho científico, vocês podem, né, tem alguns trabalhos, né, que estabelece esse risco de suicídio no trabalho e essa revisão integrativa sobre fatores psicossociais. E essa relação dentro do trabalho e o impacto dela na vida pessoal e psicológica dos trabalhadores, né? Então, a gente tem, com esses trabalhos, eu estou aqui resumindo o que eu fiz, só um recorte da apresentação que eu fiz lá no Roberto, a gente infere com alguns trabalhos que eu apresentei lá, a gente tem uma inferência, sabe? Os trabalhos científicos são trabalhos que um complementa o outro, a gente pode reafirmar ou discordar, né? É possível inferir que as pesquisas sobre transtorno mental relacionado ao trabalho apontam para a necessidade de adoção de políticas e práticas que promovam um ambiente de trabalho que respeite a dignidade humana e que não tolere situações de assédio e que promovam melhores relações interpessoais nos espaços individuais e coletivos. Também é preciso construir, a partir dessa percepção, que é preciso construir um modelo de cuidado que não dê conta apenas da consequência provocada pelo assédio violento e perverso, como é o marco legal. Então, o assédio já aconteceu, e você constitui o processo administrativo. Então, a gente quer, na verdade, um modelo de cuidado que não dê conta, que não dê conta apenas das consequências. É preciso construir uma política clara e objetiva, colocando os trabalhadores e trabalhadoras no centro da construção e discussão dos instrumentos verdadeiramente eficazes no combate a esse tipo de violência, cada vez mais frequente no ambiente de trabalho. E um outro ponto que eu também julgo que é importante trazer, porque a gente tem percebido esse crescimento, pelo menos no ano passado, eu pude acompanhar 2 casos de suicídio. Então, assim, entendemos que, guardadas as suas devidas proporções, claro que você tem um adoecimento mental, isso não pode ser desconsiderado, que esse transtorno mental relacionado ao trabalho está de forma equivocada sendo patologizado.
né? Precisamos desconstruir o estigma do suicídio entre os trabalhadores e trabalhadoras e denunciar, sim, que temos ambientes de trabalho adoecedores e violentos, capazes de proporcionar condições determinantes para o suicídio e outros transtornos. A gente tem que ter coragem de falar isso. Porque nos dois casos que eu tive conhecimento, a primeira pergunta que a pessoa que estava comigo perguntando, ela tinha realmente descompensação, ela tomava remédio. Então, a gente precisa desconstruir isso, porque o ambiente ele pode produzir adoecimento. E a gente sabe que a gente tem ambientes violentos e agressivos dentro do serviço público, do SUS como um todo, em todas as esferas. Então, a gente começa a pensar como é que a gente quebra o silêncio e constrói um SUS mais humano. É necessário um esforço conjunto de todos os envolvidos, trabalhadores, gestores, sindicatos, conselhos, sociedade civil. Eu não coloquei aqui, mas lá eu tinha colocado as universidades precisam estar aqui, discutindo com a gente, né, apresentando os trabalhos científicos que comprovam essa relação. E algumas medidas que a gente pode ter, que a gente, como entidade sindical, procura, de certa forma, potencializar. Primeiro, é a criação de canais de denúncia efetivos. É fundamental garantir que os trabalhadores se sintam seguros para denunciar casos de assédio, sem medo de retaliação. A primeira coisa que fala, eu não vou denunciar porque eu vou ser retaliado. Se for precarizado, perde o emprego, e se for estatutário, vai ser perseguido, vai ser colocado num setor horrível, horrível, vai mudar a escala de plantão. Investigação rigorosa das denúncias, a gente também tem que ter isso tem que dar, isso tem que ser devolvido para quem sofreu o assédio, né? As denúncias devem ser investigadas de forma imparcial e rápida, e as medidas cabíveis devem ser tomadas contra os agressores. O que a gente percebe nas unidades é que as pessoas são denunciadas, existe, na verdade, um conjunto de provas que comprova, muitas vezes, de forma robusta, que houve o assédio, mas é que as pessoas não são, né, as medidas cabíveis, né, não são tomadas. Não, estamos ainda em sindicância, estamos ainda no processo administrativo disciplinar, e o gestor continua lá assediando as pessoas, até constituindo, até reconstituindo prova. Bom, e a implantação de programas de prevenção de combate ao assédio moral. A gente tem tido, a gente tem percebido por parte da coordenação, é, da Corregedoria da CESAB, um movimento de educação. No ano passado eu acompanhei lá no hospital um seminário que eles fizeram. A gente vai agora, como entidade sindical, também trabalhar nessa perspectiva. Não só nessa perspectiva, mas também na construção de instrumentos. Ana Karina, que também é a diretora do nosso sindicato, ela construiu, a partir de uma denúncia de uma instituição que a gente está acompanhando, ela construiu um protocolo de fluxo, de acompanhamento, que precisa ser validado com os trabalhadores. A gente vai socializar isso com vocês para que vocês possam também contribuir com esse instrumento que a Ana começou, que a Ana fez essa primeira construção, mas que está aberto para o diálogo e para a implementação de mudanças necessárias e urgentes. Agora, a gente precisa que o trabalhador abrace também e nos procure antes que o assédio aconteça. Que a gente cobra da gestão que desenvolva políticas de prevenção ao assédio. Mas a gente precisa também que o trabalhador ele nos procure para nos ajudar a pensar estratégias e construir instrumentos que garantam que o assédio não ocorra. Porque, às vezes, como não é comigo, foi com o meu colega do outro setor, eu acho que não vai acontecer comigo. Mas eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Em algum momento da sua vida, provavelmente você também vai ser assediado. Se você, como você vai reagir, eu não sei, mas provavelmente você será assediado. Porque a gente tem uma crescente de adoecimento dentro do serviço público na perspectiva da gestão, com tudo que eu já falei anteriormente. Então, fortalecimento da participação social, a participação ativa dos trabalhadores é o que eu disse para vocês, né? Transparência e essa questão desse meio, né? De governança, né? Então, assim, essa gestão, ela precisa ter essa governança aberta ao diálogo, né? Que é esse accountability, e legislação mais rigorosa, né? É preciso fortalecer a legislação trabalhista para garantir a proteção dos trabalhadores contra assédio moral.
Então, a gente precisa garantir que essa legislação, marco legal, ele funcione e que realmente penalize esses trabalhadores e esses coordenadores e essa gestão que produz essa prática, né, que desenvolve essa prática nas unidades. Caminhos, a gente tem caminhos, eu coloquei aqui, educação, mas combate e a conscientização também são ferramentas poderosas para prevenir, mas precisa combater. A gente precisa educar, mas a gente precisa combater, né, para prevenir e combater o assédio moral. Precisa investir em programas de treinamento para gestores e trabalhadores com o objetivo de promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. A democracia da saúde só será plenamente realizada quando todos os profissionais puderem exercer suas atividades em um ambiente livre de assédio e qualquer tipo de violência. Então, o assédio moral no SUS é um problema grave que precisa ser enfrentado com urgência. Ao quebrar o silêncio e agir de forma conjunta, podemos construir um ambiente de trabalho mais saudável e humanizado, garantindo a qualidade da assistência e a promoção da saúde de todos. Então, eu sempre digo, trabalhar assim, adoecer, não. E a gente tem uma reflexão final, tomando de novo, retomando um dos primeiros slides que eu coloquei, que falava sobre o modelo de atenção. A gente tem um sistema de saúde predominante em todo o mundo estão falhando, pois não estão conseguindo acompanhar as mudanças no perfil do adoecimento da população. Então, a gente precisa ficar atento, né, e se antecipar, né? E vocês têm um papel fundamental, não só de esperar o sindicato se posicionar, mas provocar o sindicato. Eu costumo dizer que a gente tem as nossas limitações, porque, infelizmente, tem um espaço que a gente não pode entrar, que é de gestão, mas vocês têm o papel de propor também e cobrar junto com o sindicato que a gente desenvolva um ambiente mais saudável e menos adoecedor. É isso que eu queria trazer para vocês, a mensagem que eu deixo para vocês com relação a esse tema, que a gente possa estar discutindo isso. E eu vou abrir agora aí para a Ivanilda, para a gente fazer esse debate necessário, que eu puder contribuir no debate e com os outros colegas também, eu vou ficar muito feliz. Agradeço a oportunidade e está aberto aí para você, Ivanilda.